Morar fora é uma coisa que desafia a gente em vários sentidos, mas tem um deles que eu quero discutir com vocês hoje, que eu quero trazer aí uma reflexão para nós. Morar fora é um teste. Na verdade, a vida já é tipo um teste, né? Mas morar fora, eu acho que é tipo um teste de humildade, sabe? Ah, então se é um teste de humildade, significa então que eu não sou humilde? Ou que quem mora fora não é humilde? Não, é mais no sentido de autoestima e de percepção que a gente tem da gente mesmo. Até porque ninguém tem autoestima boa em todas as áreas da vida. Às vezes você se acha bom em uma área da vida, você tem uma autoestima boa para uma certa área da sua vida, e para outras você se acha uma merda. E isso é completamente normal. Todo mundo se sente assim. Por mais que tenham aqueles que queiram parecer fodões em tudo, né, que passam essa imagem de boa autoestima em tudo, mas na verdade eles estão fingindo. Até motivos óbvios, né, de sobrevivência humana, de defesa humana, uma defesa social, as pessoas fazerem isso, né? Ah, não tenho problemas com isso aqui, mas por dentro tá se achando uma merda. Então, se você era um sucesso no Brasil e você vai morar fora, no caso do Canadá, você vem aqui pro Canadá, então você vai passar por esse teste de humildade. E é um teste diário para a sua autoestima. Eu vou explicar para vocês por que eu acho isso. Primeiro de tudo, e o mais óbvio de todos, é o que está ligado na maioria das outras coisas, é a língua. A nova língua. Para quem não domina a língua daquele país totalmente ainda, faz com que a vida seja um teste diário de autoestima. Por quê? Por exemplo, você vai falar algo, mas pela falta do vocabulário, pela falta de prática com aquela língua, muitas vezes quando você vai falar, alguém já falou. E seja no trabalho, seja na aula, seja numa conversa, enfim. E você tem conteúdo, você sabe o que você vai falar naquela hora, você sabe o que você vai argumentar, mas te faltam palavras, te falta o domínio da língua. Então você vai frustrando muitas vezes, pensando, poxa, que saco, né? E daí você fica muito também sob o olhar do outro. As pessoas acabam achando que, puxa, que você é quietinho, ou que você é tímido, ou que você talvez até não saiba responder, né, por interagir pouco, mas isso tudo vai diminuindo à medida que você vai dominando a língua e conseguindo se expressar melhor. Empregos menores ou cargos menores. Vamos supor que você tenha sido um sucesso no Brasil e que lá você tinha um cargo super uau blá, né, que você era bem sucedido na sua profissão e você chega aqui. Ou você tem que trabalhar em empregos um pouco mais simples, que a gente chama de survival jobs, ou que você vai trabalhar na sua área, mas você começa lá fazendo o que você fazia 10 anos atrás no Brasil, por exemplo, num cargo de assistente ou de júnior, né? Alguém que esteja começando. Isso também é um teste de autoestima, isso também é um teste de humildade para quem mora fora. Porque você sabe que você sabe muito mais do que aquilo que você está fazendo, você sabe que você é capaz de fazer muito mais, mas você tem que começar um pouco mais atrás. E isso muitas vezes independe do domínio da língua ou não, porque principalmente aqui no Canadá, que tem a história da experiência canadense, né? Isso não vale 100%, tem gente que chega aqui e já consegue um emprego na área, mas no geral, né, em linhas gerais, essa experiência canadense de 1 ano aí, que eles consideram 1 ano, é muito solicitada. Então é um pré-requisito, você não chega já, sabe, arrasando. E mesmo quando você entra no primeiro trabalho, é um trabalho que eles chamam de entry-level job, e que é um trabalho que você vai ganhar menos, é um start, entendeu? É um trabalho que pode ser muitas vezes nem um pouco parecido com o que você fazia no seu país de origem. Outro teste bem comum de humildade. Canadenses te ensinando ou querendo te ensinar algo que você já sabe e muitas vezes até bem melhor do que eles. Isso é bem comum, tá, gente? Principalmente para brasileiro, que os brasileiros que estão aqui são geralmente pessoas muito qualificadas, pessoas que estudaram muito, que já têm anos de experiência profissional, e como a gente é multitask, né, a gente sabe fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba querendo fazer isso aqui também. Só que a falta do domínio da língua ou essa entrada devagar no mercado de trabalho, essa evolução mais lenta até você chegar onde você quer chegar, é um teste também. Pessoas te chamando atenção por mal entendidos da língua. Às vezes você
não tá fazendo uma coisa errada, mas você falou uma coisa que... aquela coisa que você falou é errada, mas não que você vai fazer aquilo errado. Entendeu? E a pessoa não se ligou disso e acha que você fez ou vai fazer algo errado e já quer consertar e te chama atenção, enfim, que é o que é normal. E você fica, meu Deus, não era isso. Como é que eu vou explicar pra essa pessoa? Daí até você explicar pra ela que você tá fazendo uma coisa, né? E não é aquela coisa, que aquela coisa que você tá fazendo vai resolver o problema, né? Porque às vezes você quer fazer de modo diferente. No Brasil a gente resolve muitas coisas, né? Muitos pepinos, muitos abacaxis, e geralmente eles são todos ao mesmo tempo agora. Aqui é tipo meio que um carimbo, outro vira-folha, no geral. Menos para algumas profissões realmente são multitasks, mas aqui, como as pessoas são mais especialistas, cada um faz uma coisa só. No Brasil a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente é mais generalista. Mas voltando, então a gente quer resolver, às vezes, a gente tem essa cabeça de resolvedor de problemas. Então às vezes a pessoa pediu alguma coisa pra você e você fez de um outro jeito que é melhor. Só que antes de você concluir, a pessoa achou que você tá fazendo errado e vai lá, daí você não consegue explicar porque faltou a língua. Entendeu? É aí que também é um outro teste. Aquela vontade de não, quero explicar que eu não tô errado, que eu tô fazendo mais, né? Deixa pra lá. Ganhar menos. Tem um salário menor do que você tinha no Brasil. Ai, Adriane, você tá ganhando em dólar, nossa, uau! Não tem nada a ver isso, esquece isso, né? Você tá ganhando em dólar aqui, mas suas despesas também são em dólar. Então não pensa assim. Por isso que a gente fala aqui que a vida é mais simples, blá blá blá, já falei isso milhares de vezes, porque você começa com um salário menor do que você tinha caso você tinha um salário bom no Brasil. Você receber um salário menor também pode ser um teste de humildade e de autoestima para você, por motivos óbvios. Morar num lugar mais simples, né? Então se você vivia numa casa, numa mansão, num Taj Mahal, enfim, no Brasil, por mais que você não tenha lá grandes condições financeiras, as casas são maiores, são mais confortáveis. E você tem lá no mínimo 2 banheiros, no mínimo 2 quartos, enfim. Isso já te dá um conforto maior. Aqui, principalmente em Vancouver, você vai viver num apartamento de 1 quarto com um banheiro só e muitas vezes morando com roommates, ou enfim, né? Mesmo que você more com a sua família, você vai morar num lugar menor e mais simples. Isso faz também com que você tenha que ter esse momento humildade e adaptação. Ser igual a todo mundo. Aqui você não é especial. Aqui você não vai ser tratado melhor, no geral, na maioria dos casos, porque você tem dinheiro ou mais dinheiro. É claro que em algumas situações isso acontece, mas não é como no Brasil. Não é tão frequente e não é tão explícito. É um pouco diferente. Então, você é igual a todo mundo. Não importa que carro você tem, que roupa você usa, o que você faz. Quando eu trabalhava numa loja, eu vi uma cena muito interessante que ilustra um pouco isso. Tinha um cliente lá surtando e aqui as pessoas que trabalham no retail, elas falam de igual para igual com o cliente. Né? O vendedor não é exatamente aquele ser submisso, né? Um cliente tava meio surtadinho, meio mimadinho, perguntando de algumas coisas. A vendedora se irritou, era uma vendedora muito antiga na loja, muito inteligente. E chegou uma hora que não adiantava mais que ela falasse. E aí ela falou assim pro cliente: olha, me desculpe, eu sei que seus pais falaram que você é especial, mas você não é. Canadense é bem assim mesmo, né? Quando eles estão muito irritados e alguém tá perturbando muito eles acabam saindo com umas dessas. Eu adorei, porque o cliente era um chato e mal educado. Outra coisa, não concordar com algumas regras e ter que segui-las. Isso acho que é coisa básica pra você morar em qualquer lugar do mundo, né? Não só fora, né? No Brasil deveria ser assim também, né? Seguir as regras. Mas eu tô colocando isso aqui porque às vezes você chega aqui e você fala, nossa, mas nada a ver. Não pode, por exemplo, né? Não pode fumar no parque, não pode fumar na praia, não pode beber na praia, não pode beber nas ruas. Você fala, nossa, nada a ver, mas eu sou uma pessoa responsável, jamais faria algo de mal e tal. Mas você tem que respeitar aquela regra. Então, por mais que às vezes você ache uma coisa estranha ou boba, ou você não concorde, uma coisa são regras que você já conhecia lá no seu país, outra coisa é aqui. Então isso também faz com que você dê aquelas engolidinhas, né? Sofrer preconceito. É raro, mas acontece. E pra quem é bem atento, consegue perceber que o
preconceito às vezes está embutido em coisas sutis, em sutilezas, em coisas que às vezes as pessoas não falam diretamente. Aqui é muito difícil você ver a demonstração de preconceito assim explícita, mas existe de forma sutil. E quando isso acontece com um imigrante, a sensação é péssima. A sensação é de você é um bosta total. E daí você tem que respirar, lembrar que não, veja, existem pessoas assim no mundo, blá. Você tá num país multicultural que vai ter isso também, enfim. E às vezes a pessoa pode tá te interpretando mal, porque você não tem o domínio da língua, ou até mesmo por causa do seu sotaque. Óbvio que isso acontece com mais frequência com as minorias, mas pode acontecer com qualquer um. E quando a gente sente esse preconceito, esse bullying, né? A gente fica bem triste. E de novo, é um exercício. Então, isso tudo, e com certeza tem muito mais coisas, mas foi o que me veio à mente, isso tudo faz com que a nossa resiliência seja testada, sabe? E a vontade de permanecer aqui também seja testada. A vontade de você ficar aqui. Como que é você num outro país? Você dobra ou você quebra? Você consegue passar por tudo isso numa boa? Se você consegue, ótimo. Se você não consegue, não significa nada. Não significa que você não é humilde. Você pode não ser resiliente para aquelas coisas, para aquelas situações, entende? Mas pode ser para muitas outras coisas. Porque a gente também não é forte para tudo. Às vezes tem coisas que a gente aguenta, tem coisas que a gente não aguenta. Se eu acho que pessoas arrogantes melhoram depois de passar por todas essas experiências, esses testes de humildade, não sei. Eu pessoalmente acho que não. Talvez uma ou outra melhore. Talvez ela não seja arrogante, talvez ela esteja arrogante. É diferente. Mas eu acho que as pessoas que já são humildes, elas se tornam mais fortes e mais preparadas para tudo, sabe? Então vamos focar aqui nas pessoas que já são, né? Que já têm essa qualidade. Eu acho que isso faz com que a pessoa evolua ainda mais. Se você já morou fora ou você mora fora, seja aqui no Canadá ou em qualquer outro lugar, deixa o seu comentário que eu quero ouvir você, tá bom? Obrigada por me assistir. Um beijo. Até a próxima. O quê? Terceira Guerra Mundial? Ah, pode vir.